Eu entrei no mercado em 2017 e eu sempre pensei que fosse muito fácil realizar lucros, afinal, é só comprar e esperar. E nos últimos 2 anos eu participei do mercado de finanças descentralizadas. E as pessoas podem ganhar lucro com staking, lend, pool de liquidez, que estão feitos através de contratos inteligentes. E muitas pessoas do mercado de finanças descentralizadas normalmente fazem trades também. Então percebi que a minha convicção que as pessoas estão sempre lucrando através do Bitcoin estava errada. Eu vi que muitas pessoas estavam no prejuízo, principalmente recentemente com a baixa do Bitcoin. Eu vi muitas pessoas desesperadas vendendo seus ativos no prejuízo porque elas estavam emocionalmente expostas ao mercado. Então, diferente das estratégias onde você simplesmente compra e espera para um futuro de longo prazo realizar algum lucro ou realmente possuir uma reserva de liquidez, no mercado de finanças descentralizadas, as pessoas se comportam parecidas com no mercado de ações tradicionais. Elas são sardinhas, elas estão sempre correndo de um lado para o outro e elas não conseguem sobreviver aos ciclos, elas perdem muito dinheiro. Eu pude constatar isso porque eu estava muito próximo de vários usuários do mercado de finanças descentralizadas e por ter a falta de um gerenciamento de portfólio, uma arquitetura de portfólio e pela falta de arquitetura de um portfólio para gerir os teus ativos, eles ficaram expostos emocionalmente. E como as pessoas não são fortes emocionalmente, provavelmente eu não sou, você não é, elas tomaram muito prejuízo. É por isso que eu resolvi mudar um pouco o foco aqui do canal. Eu sei que isso aqui não vai trazer tantas curtidas, não vai ser tão viral quanto uma capa verdinha quando o Bitcoin tá bem e uma capa vermelha num banho de sangue quando o Bitcoin tá ruim, de headlines super alarmistas e com clickbait. Mas eu tenho certeza que meu trabalho aqui é outro, né? É compartilhar o que eu venho fazendo. E por isso eu resolvi construir o Pato Cripto. Então, se você quiser saber como essa plataforma funciona e por que, utilizando ela, você vai deixar de ser liquidado e você vai deixar de ser uma sardinha no mercado, fica nesse vídeo que eu vou te explicar passo por passo como que são os alicerces dessa plataforma e como você pode pedir o teu convite gratuitamente na fase atual desse projeto. Eu tava há um tempo sem gravar vídeos porque eu tava preparando um lançamento aqui pro Forja Crypto, uma nova etapa do canal e uma nova etapa do que eu tento compartilhar aqui. Só para começar a dar um contexto, eu tô desde 2017 no mercado, envolvido com Bitcoin, foi a primeira compra que eu fiz. De lá para cá eu já vendi e revendi algumas vezes, realizei lucro para comprar algumas coisas que foram importantes para minha vida. E desde o ano passado, talvez posso dizer que são 2 anos, mais um ano bem ativamente, eu tô próximo ao mercado DeFi. E no mercado DeFi a gente tem uma série de promessas de um lucro, de uma realização constante de lucro ou de um fluxo de caixa. Mas o que eu vejo é que o pessoal que está próximo ao DeFi, pela proximidade ao mercado, tende a sofrer muito nos extremos do mercado, nas volatilidades que a gente tem. Tanto no pico que a gente teve em outubro do ano passado, como agora no mercado de baixa que a gente está tendo. E o que eu percebi, estando em contato com esse canal, com o que os inscritos vêm me falando, e também dos grupos de WhatsApp que eu participo, não somente do Forja Crypto, mas outros grupos de outros canais que eu estou participando como usuário, né? Percebi muito as reclamações e lamentações e também o padrão de comportamento que levou esses usuários a perder dinheiro ou a investir muito próximo de um all-time high e agora está super frustrado. Eu já vinha trabalhando numa plataforma que era o GDA, já mostrei alguns vídeos aqui no canal, como ele funcionaria, mas o GDA ele tinha um objetivo bem específico, que era uma alavancagem dinâmica baseada em indicadores para realizar boas compras e acumulando teu portfólio. E também, quando os indicadores não fossem tão favoráveis, era para você fazer uma venda e realizar algum lucro. Porém, eu percebi que o problema da maioria das pessoas dá um passo antes disso. Então, o que eu quero apresentar não é uma solução definitiva, mas é um sistema onde eu consegui colocar exatamente os problemas que eu vi no mercado, as soluções que eu já vinha adotando, e não como alguém que sabe de tudo no mercado, mas mostrando, compartilhando para vocês o que vem funcionando comigo, dia após dia, semana após semana, que criando framework, né?
em um framework onde as pessoas podem seguir através de um sistema, através de uma plataforma que eu vou divulgar e que as pessoas vão poder acessar. Inicialmente é totalmente gratuito, mais para frente no projeto eu não sei o que eu vou fazer, pode ser que vai ter algum tipo de cobrança ou não. No momento não estou precisando desse dinheiro para manter o sistema em pé. Então, com certeza, os usuários alfa, né, do teste fechado e os usuários beta vão conseguir acessar esse sistema totalmente de graça. E quais são os pontos que esse sistema, né, de portfólio, gerenciamento de portfólio, vai abordar? Eu construí aqui rapidamente um mapa mental com a ajuda do Notebook LLM, extraindo tudo que eu tinha construído na plataforma para ficar bem fácil de entender. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma estratégia de divisão de portfólio, uma estratégia de arquitetura de portfólio. A maioria das pessoas não tem isso e esse é o primeiro erro. Não dá para simplesmente sair comprando ou sair vendendo sem ter uma ideia clara de onde tu quer chegar e de como tu tá organizando o teu portfólio. Então, eu montei um sistema onde tem uma divisão básica. Os usuários podem seguir essa divisão, mas eles também podem definir a própria divisão deles. Porém, é importante entender por que a gente tem cada divisão e como que ela afeta o teu dia a dia como um gestor, né? Um gestor do mercado DeFi e também como um holder de Bitcoin. A primeira parte que eu separei aqui, em cima do Duckfi, patocrypto.com.br, é a gente separar a estratégia dos 3 ovos. Então a gente vai ter um ovo de ouro. O que é esse ovo de ouro? É o nosso Bitcoin em autocustódia. Então eu acredito que apesar do mercado DeFi já ter uma certa maturidade, a gente ter protocolos altamente confiáveis, a gente ter grandes plataformas para fazer as movimentações, a gente não pode deixar de lado os diferenciais do Bitcoin. O principal diferencial do Bitcoin é a autocustódia sem dependência de terceiros. Então tu consegue acessar o teu Bitcoin, fazer uma movimentação direta na blockchain sem dependência de ninguém, simplesmente dos validadores, que eles vão estar sempre... Tem milhares de validadores, né, pelo mundo que vão estar sempre rodando um node. Você também pode rodar um node de Bitcoin e trabalhar na validação, na mineração. Então, o Bitcoin em autocustódia é uma reserva de valor a longo prazo. Muitos entendem como investimento, mas eu acho que a autocustódia está muito mais ligado a essa questão do ouro digital, né? Bitcoin ouro digital. Por quê? Porque você tem autocustódia e soberania total sobre ele. Então, é o único lugar onde você vai conseguir uma segurança máxima sem dependência de terceiros. Nesse quesito, para mim, ele é melhor que o ouro físico, a prata física, ações, FIIs, qualquer tipo de investimento. Por isso que é necessário a gente separar uma parte do portfólio para isso. Toda gestão de arquitetura de portfólio tem que ter um Bitcoin em autocustódia. Uma carteira fria, uma hard wallet, onde você vai separar um montante, seja ele 10%, 20%, 30%. Se você se você tem um apetite maior a risco e confia no mercado de finanças descentralizadas, que é o meu público-alvo. Então, eu separei 30% para isso. O Pato Expert, dentro da plataforma, seria a parte da produção de riqueza, produção de cash flow, de caixa diária através das estratégias DeFi. Então, aqui vem lending, staking, onde tu ganha uma porcentagem por ano, né, um APR, ao deixar a tua moeda sob custódia de outra plataforma. Então a gente já vê aqui que tem diferenças, né? Então aqui a gente tinha uma segurança máxima e aqui a gente abre um pouquinho a mão, a gente deixa o pessoal fazer staking, cuidar das nossas moedas, né, através do contrato inteligente, dos nossos tokens, e em troca disso a gente ganha um rendimento. Muito parecido com o que a gente tem no banco, não é muito diferente. Uma vez que você fornece a custódia para outra pessoa, ela detém isso, né? E claro que com os contratos inteligentes é algo bem mais confiável que com o banco. O banco simplesmente pode fechar as portas e você não vai ter como retirar o dinheiro se o aplicativo não estiver funcionando, se a plataforma não estiver funcionando. Aqui com contratos inteligentes, o usuário, sabendo, né, os caminhos, ele tem muito mais acesso aos tokens dele. Mas mesmo assim você está entregando a custódia. A gente tem as pools de liquidez, que a gente falou muito no canal, que é uma forma muito boa de ter um alto APR por ano, né? Em cima da volatilidade do mercado e ganhando em cima dos swaps que os usuários fazem, né? Você, nesse caso, é um formador de mercado, é um market maker, diferente do mercado de finanças descentralizadas. Então, em todas essas estratégias e mais, né? Aqui, estou simplificando, a gente tem estratégias que a gente consegue ganhar dinheiro, ganhar um cash flow
com as estratégias de mercado. Então é muito importante que você se aproveite também das estratégias DeFi. Elas não são ruins, elas são boas, só que você precisa ter um portfólio adequado. Se você tiver 100% em liquid pools, né, provavelmente você está sofrendo muito agora, porque com todas essas baixas daí de outubro até agora, o teu capital desvalorizou muito, muitos períodos você teve que remontar essas pools várias vezes, ou deixou ela sem rendimento, esperando o mercado estabilizar. Então são estratégias complementares, e eu acho que 50% é um valor bem legal de colocar. Você pode ter um apetite maior aos riscos e aumentar essa porcentagem, diminuindo o do Bitcoin em autocustódia. E outra parte que é muito importante, que dentro da plataforma é o Lago da Calmaria, é a nossa reserva de liquidez. Então são as stablecoins que a gente tem na nossa carteira, algum dinheiro em liquidez imediata, que pode ser até fora do mercado cripto, disponível para você injetar caso for necessário, e com isso você aumenta seu poder de compra e baixa os riscos. Então, a gente poderia até fazer estratégias altamente lucrativas só com essas duas estratégias, só com autocustódia e um caixa inteligente de stablecoins, fazendo as compras e vendas em momentos certos, segundo alguns indicadores, que era praticamente o que eu estava fazendo no GDA e mostrando para vocês. Um caixa é muito importante para que a gente consiga realizar e fazer aportes em momentos adequados. Então, por exemplo, agora é um momento que não importa se é o fundo ou não. Se a gente está vendo o Bitcoin a 60, 65, eu acho que hoje estava 68, é um ótimo momento de fazer compras, porque você sabe que logo ele vai voltar para 100 mil ou para 120 mil, que foi um all-time high. E você fazendo essas compras e realizando o lucro no momento certo, você consegue uma alta taxa de rendimento muito maior do que um DCA comum. Um DCA comum não é uma estratégia errada, mas é uma estratégia muito principiante para quem não está envolvido no mercado. Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês são estratégias de quem está no mercado, quem quer lucrar um pouco a mais com o mercado por essa proximidade, né? Se não for lucrar com a proximidade, não vale a pena, porque você tendo contato direto com o mercado, você vai ter que ter um emocional muito mais forte, você vai ter que ser muito mais estoico do que uma pessoa que está afastada. A pessoa que simplesmente compra o Bitcoin, guarda e esquece, ela não precisa ter proximidade com o mercado. Então vocês entendem como são estratégias diferentes. Aqui a gente está envolvido no mercado para ter um lucro maior, para conseguir se alavancar mais com os swaps inteligentes que a gente faz. Para a gente não fazer esses swaps inteligentes, né, no momento errado, a gente também tem um suporte na plataforma para fazer isso. Dentro da plataforma tem um sistema de TAA, que é um Tactic Asset Allocation, que são alocações táticas do teu asset, né, do teu ativo, que pode ser Bitcoin, Ethereum e Solana no momento. Então, o sistema calcula para ti sozinho o que tu deveria estar fazendo. Se você deveria estar comprando, vendendo ou mantendo a posição atual. Tudo baseado em parâmetros personalizáveis, como eu vou mostrar mais para frente. Quando eu pensei na plataforma, eu pensei exatamente no que eu gostaria se eu estivesse acessando uma outra plataforma. Então, a plataforma 100% custodial, não existe nenhum tipo de conexão com a tua carteira, nenhum tipo de permissão, nenhum tipo de assinatura de contrato. Não que assinar um contrato seja ruim, você poderia estar assinando o contrato somente leitura de ativos, mas eu também percebi nesse último ano, 2 anos, que muitas pessoas não têm noção do que eles estão fazendo. Por isso que eles caem em tantos golpes e por isso que eles assinam com tantos contratos maliciosos, principalmente quando a gente está envolvido em airdrop. Airdrop não é uma coisa que eu falo muito no canal. Eu não tenho certeza se vale a pena, eu venho acompanhando alguns, mas eu acho que tem formas melhores de a gente ganhar dinheiro no mercado cripto. Mas é notavelmente uma atividade que os usuários fazem, assinam contratos maliciosos e perdem os fundos da sua carteira. Então, para evitar qualquer tipo de dúvida, porque eu percebo que nem todo usuário consegue ter conhecimento dos contratos que não estão assinando, a nossa plataforma é 100% custodial, né? 100% não custodial, eu não tem qualquer tipo de vínculo com a tua carteira e também não tem nenhum tipo de conexão com a tua carteira. Nenhum tipo de assinatura, né? Nenhum tipo de contrato. Então você não precisa confiar ou não. É simplesmente a plataforma é confiável, ela não conecta com a tua carteira. A nossa plataforma não tem nenhum tipo de KYC. O KYC é Know Your Customer, né? Conheça seu cliente. Como a gente sabe, existe um avanço muito grande dos estados, né? Em fazer uma forte relação dos investimentos que as pessoas fazem
com o que elas possuem na blockchain. Não vejo problema da gente falar para o governo quanto a gente está investindo, mas não é legal a gente ter que perder a parte de anonimato e a parte de privacidade, revelando, por exemplo, qual é o meu endereço de carteira. Nesse aspecto, a privacidade deve ser rei e a plataforma é 100% feita para isso. Qualquer tipo de dado que você fornece no login, é impossível eu te ligar à tua carteira. Não tem como ter nenhum tipo de conhecimento. A principal característica disso é que a plataforma é zero data tracking. Então o que quer dizer? Eu não uso nenhuma plataforma de terceiros para monitorar e fazer a análise de como tu usa o site, do que tu tá visitando, de onde tu vem, se tu tem uma referência do outro site. Então eu não uso nenhum GA, entendeu? Não uso nenhum Google Analytics, não uso nenhuma ferramenta que faz a análise do meu cliente. Você pode simplesmente acessar o patocrypto.com.br e pode fazer a inspeção, tentar achar algum tracking, você não vai achar. E esse ponto é muito importante porque muitas pessoas acham que elas estão acessando algumas plataformas DeFi e por mais de serem descentralizadas, que elas não estão sendo monitoradas. Mas muitas plataformas estão implementando modelos de monitoramento através de um Advertising ID, através de um ID único. Então você não precisa se identificar como pessoa e botar teu CPF. Mas se você cria um ID único para esse usuário e esse usuário é traqueado entre a navegação dos sites e ele vem de outro site que tem um ID que bate com o teu usuário, automaticamente eles conseguem te identificar. É um assunto bem delicado, bem extenso. Eu tenho um bom conhecimento disso, mas o suficiente para vocês saberem é que pode procurar, podem fazer uma varredura no site. Se tem algum script de terceiro no site, não existe nada diferente de outras plataformas, pode ter certeza. Como eu falei, todo o login é pseudo-anônimo por padrão. E isso quer dizer o quê? Que eu não tenho um identificador único que eu consigo te ligar à tua pessoa. Você vai definir um codename que todo usuário tem para eu poder te identificar e te chamar de alguma coisa. Então, por exemplo, você vai se chamar Satoshi42 ou Capitão Cripto 02, entendeu? Você vai colocar um e-mail que pode ser um e-mail anônimo. Por mim não tem problema. Você pode criar ele no e-mail temporário. Você pode criar ele dentro do Proton e-mail, que é o que eu recomendo. Que o Proton e-mail já é um e-mail de privacidade. E uma senha. Você recebe um link para criar uma senha. Então, eu não tenho acesso à sua senha. Eu não sei qual é o codename atrás da pessoa. E eu também não sei de quem é aquele e-mail. Porque você não precisa usar um e-mail aonde você está vinculado na minha plataforma. Eu não vou mandar nada pro teu e-mail por padrão. No futuro, talvez se a gente perceber que padrões como recuperação de senha, recuperação de acesso são um problema, eu vou estar enviando alguma coisa por e-mail. No momento, eu não envio nada, ele é simplesmente usado para identificação e criação do usuário. E como eu falei, se você quiser, usa um e-mail temporário para criação do login ou usa o Proton e-mail, que é um e-mail anônimo por padrão, já tem uma boa segurança. E se um dia você precisar recuperar sua senha, você precisar ter acesso a alguma coisa da plataforma, vai ser por lá que tu vai recuperar. E como eu falei para vocês, a plataforma é 100% tracker free. Então você pode acessar ela totalmente de forma anônima. Não existe nenhuma forma de eu te ligar com os dados que você vai colocar aqui. Então a gente respeita muito os dados do teu portfólio, dos teus ativos. E diferente de outras plataformas, eu não tenho como ganhar com esses dados. Simplesmente eles são anônimos. É o que eu gostaria como usuário. Então vamos a algumas features, né? Monitoramento e alertas. Então, as features aqui vão ter... Algumas das features vão ter rebalanceamento automático, como a feature do TAA, do Test Asset Allocation. A gente tem um dashboard visual para fazer esse gerenciamento. Temos uma feature, ou estamos prevendo, né, dentro do roadmap, uma feature para notificações no Telegram. Então, o Telegram também pode ser uma ferramenta anônima. Você pode criar uma conta que não tem uma ligação direta contigo como pessoa física, e você pode receber as notificações quando o teu portfólio ele está fora do padrão definido por você. Então, a gente tem uma arquitetura de portfólio e, por exemplo, o Bitcoin, ele tem uma grande queda e a gente percebe que 50% deveria estar em Bitcoin ou 30% deveria estar em Bitcoin, e como ele desvalorizou, a porcentagem do teu portfólio em relação ao Bitcoin diminuiu, certo? Então,
você saiu da definição padrão do portfólio que você criou. Então você vai receber um alerta para você poder ajustar lá dentro da plataforma, entender o que está acontecendo e ajustar a sua arquitetura de portfólio. Porque a coisa mais importante para sobreviver nos ciclos é justamente ter um portfólio bem balanceado. Seja nos ativo principal, que é o Bitcoin, como um caixa bem balanceado. No momento a gente está usando o desvio de 5% do alerta. Isso pode mudar no futuro, conforme a gente perceber e pegar feedbacks dos primeiros usuários, como isso está sendo. O grande ponto aqui é, como eu falei, que as pessoas elas perdem muito dinheiro. E não é porque o mercado DeFi é ruim, não é porque o Bitcoin está desvalorizando, é por causa da falta de controle emocional. Eu poderia mostrar para vocês aqui vários prints que eu estou coletando como fonte de dados aqui para as minhas features, mas a maioria das pessoas tem muito problema em manter um portfólio balanceado e muito problema em tomar decisões racionais e não emocionais. Então, eu vou começar falando aqui do FOMO, que é justamente o que a gente está falando. Então, as pessoas têm medo de ficar de fora, né? Que é o que significa FOMO. E isso serve para o topo quanto para o fundo. Enquanto está no topo, várias pessoas que não estavam no mercado começam a entrar. Então, elas entram atrasado, compram demais, não usam uma arquitetura de portfólio adequado, como a estratégia que a gente tem dentro da plataforma, se expõem demais. Quando você se expõe demais e não tem um caixa adequado, não tem outro jeito. Você vai tomar fumo, porque, cara, o mercado é volátil. É assim que funciona. Se existe um controle ou não por trás, a gente não sabe, mas a volatilidade é certa. Então, isso acontece tanto no topo quanto no fundo. No fundo do mercado, você vai estar seguindo teu influencer favorito, que gosta de fazer um monte de thumb verdezinha quando o mercado tá bom e vermelha pegando fogo quando o mercado tá ruim. Então, ele mesmo vai te influenciar a tomar maus decisões, ele mesmo vai te influenciar a tomar más decisões, e às vezes até tem alguns que influenciam as pessoas a fazer compras e vendas no momento errado. Então, tem que tomar bastante cuidado com o que você está seguindo, mas uma vez que você estiver utilizando a plataforma, isso não vai ser mais um problema. Porque quando ele te mandar comprar demais, você não vai comprar. A tua arquitetura de portfólio vai estar te protegendo. Quando ele mandar tu vender demais, você também não vai vender. É só seguir a estratégia de maneira racional, com suporte a uma plataforma. Isso evita justamente as vendas de pânico e a decisão baseada em dados. Como eu falei, a decisão não deve ser emocional. A maioria das pessoas não estão preparadas para isso. Eu não estou preparado para isso. Muito provavelmente você não está preparado para isso. Então a gente precisa de uma estratégia, de uma alocação baseada em arquitetura do teu portfólio. É isso que eu proporciono aqui no DuckFi, no patocrypto.com.br. E é justamente o que a gente traz de estratégias mais avançadas, como a alocação escalonada, que também eu chamo lá dentro da plataforma de TA, Tactical Asset Allocation, alocação tática de ativos. O que a gente tem para o roadmap? O roadmap a gente tem o suporte de vários ecossistemas. Essa parte seria em relação à parte do Pato Expert aqui, que são as estratégias no DeFi. E quando a gente estiver abordando mais no roadmap as features, né, que vão envolver melhores pools, melhores stakings, ajudas nas melhores decisões do que fazer aqui, a gente vai fazer a conexão aqui com as melhores redes disponíveis para você fazer os swaps, para você fazer as tuas pools de liquidez. E como que eu planejei a gamificação dessa plataforma? Apesar de ela ter várias features e por si só eu acho que ser bem atrativa, eu criei um sistema de pontos que são as Duck Coins. Então todo usuário ganha Duck Coins conforme vai realizando ações na plataforma, ganha Duck Coins hoje por check-in diário, você entrando para ver como é que estão as coisas, ganha Duck Coins principalmente quem é usuário alfa, né, que está entrando agora nos testes fechados, ou na versão beta, quando a gente liberar uma primeira versão estável para todo mundo, sem convite. Então, esses usuários vão ser recompensados com mais Duck Coins que os outros. No futuro, a gente pode utilizar isso aqui para liberar features exclusivas, para liberar acesso a algum grupo de contato, algum grupo do WhatsApp. O que importa é que a gente vai começar a coletar isso e no futuro a gente vai ter recompensas. No futuro pode ser que eu também crie um token no padrão ERC20, né? A maioria dos tokens na rede Ethereum são baseados nesse padrão. E eu converto as Duck Coins lá
por um token realmente que tu possa colocar na tua carteira. Isso tudo depende dos usuários, né? O que eles acham mais legal, o que não acham. E toda a construção da plataforma tem uma base, que é a base que eu venho utilizando, as coisas que eu venho fazendo e lucrando, isso que é o que importa no final, né? Venho sendo resiliente no mercado, mas as novas features e os feedbacks são muito importantes nesse momento, pra gente saber para onde que a gente pretende ir, quais as features são mais valiosas, o que a gente vai colocar de recompensa, o que não vai, se um dia isso aqui vai ter uma cobrança mensal, vai ter uma cobrança por feature, ou ele vai continuar gratuito e a gente vai conseguir manter a plataforma de outro jeito. Então eu conto com vocês, conto com a comunidade, e se você quiser acessar a plataforma, é só digitar patocrypto.com.br. Ela já está no ar, ela já está aqui na Releases 063. Então eu já fiz várias features, né, várias correções. Você pode olhar aqui exatamente ponto por ponto. A gente cobriu todos os pontos aqui, mas no próximo vídeo eu vou vir aqui falar mais de algumas features. E se você quiser o convite, hoje a gente está em acesso alfa, somente convidados, como falei. É muito importante essa fase do projeto e eu conto com vocês para acessarem a plataforma. Só clicar em solicitar convite por WhatsApp. Ele vai abrir um link aqui para você mandar uma mensagem. Eu vou te fazer 2 perguntinhas lá e vou te enviar um link de convite para você criar o teu usuário totalmente anônimo. É isso aí, galera. Queria saber o que vocês acharam da plataforma. Será algo assim que vocês estavam procurando? Se vocês estão empolgados de utilizar. E pode colocar também nos comentários aí, se vocês quiserem acesso, que eu posso enviar uma mensagem para vocês, para eu mandar o convite. E se você curtiu a ideia da plataforma, acha que algum amigo pode se beneficiar, dá um like aí nesse vídeo para mais pessoas terem acesso e envia o vídeo para algum amigo para ele poder compartilhar isso e poder aproveitar também o início dessa plataforma, que é totalmente gratuito para a comunidade aqui que segue o Forja Cripto. Valeu, pessoal. Até mais. Junte-se à Forja, inscreva-se no canal. Aqui estão 2 vídeos recomendados que você vai curtir. Valeu!